Na pequena cidade de Blackwood, uma mansão abandonada ficava no topo de uma colina. Era conhecida como a Mansão Sombria, um lugar envolto de lendas sombrias e histórias de tragédias inexplicáveis. Um grupo de 4 amigos, Alex, Sarah, Mark e Emily, decidiram explorar a mansão. Eles não tinham ideia do terror que os aguardava. Armados com lanternas e uma mistura de empolgação e ansiedade, os amigos entraram na mansão sombria. Os corredores estavam escuros e cheios de teias de aranha. As janelas estavam quebradas e o ar estava impregnado com um odor de mofo. À medida que exploravam, estranhos sussurros ecoavam pelos corredores vazios, parecendo sair da própria parede. O medo começou a se instalar, mas eles continuaram avançando, atraídos por uma curiosidade mórbida. Eles encontraram uma sala com um espelho antigo. No reflexo, viram vultos que não estavam lá. Alex sugeriu que cada um olhasse no espelho para ver o que acontecia. Quando cada um deles o fez, o reflexo começou a distorcer, mostrando sombras sinistras que não correspondiam às suas próprias figuras. De repente, as portas da sala se fecharam com um estrondo ensurdecedor. As lanternas começaram a piscar e se apagaram, mergulhando-os na escuridão total. E então, uma risada sombria ecoou pela sala, enchendo-os de pavor. Os amigos lutaram para acender as lanternas novamente, mas quanto mais tentavam, mais a escuridão parecia se fechar ao redor deles. Eles começaram a sentir como se algo os observasse, como se estivessem cercados por olhos invisíveis. As sombras pareciam ganhar vida, se contorcendo e se movendo como se fossem seres vivos. A risada sinistra continuava a ecoar, uma presença maligna se aproximando cada vez mais. Desesperados, os amigos tentaram abrir as portas trancadas, mas elas permaneceram firmemente fechadas. A risada sinistra se transformou em sussurros ameaçadores, sussurros que pareciam penetrar em suas mentes. Emily começou a gritar, sua voz ecoando pelas paredes, mas o som parecia se dissipar no ar. Mark entrou em pânico, batendo nas portas e nas paredes. Sangue escorria de seus punhos feridos. Sarah estava paralisada pelo medo, seu olhar fixo no espelho distorcido. De repente, ela viu uma figura se formando no reflexo. Uma figura sombria, com olhos vazios, que a encaravam. A figura falou com ela, sussurrando palavras de promessas sombrias e segredos terríveis. Ele revelou a verdade sobre a Mansão Sombria. Era um portal para um mundo de escuridão. Uma dimensão onde as sombras dominavam e os pesadelos se tornavam reais. Enquanto a figura falava, as sombras continuavam a se contorcer e a se mover, envolvendo os amigos em um abraço sufocante. A sensação de desespero era avassaladora, e as vozes sussurrantes invadiam suas mentes, tentando seduzi-los para o abraço da escuridão. Alex, lutando contra o medo e a tentação, pegou um pedaço de madeira, quebrando, e o acendeu.
usando-o como uma tocha improvisada. A luz brilhante iluminou as sombras, afastando-as momentaneamente. Com a tocha em mãos, Alex liderou o grupo em uma luta desesperada contra as sombras. Eles se separaram, cada um enfrentando suas próprias visões assustadoras, enquanto lutavam para encontrar uma saída. Mas, quanto mais eles lutavam, mais as sombras pareciam se fortalecer. A risada sinistra se transformou em um rugido, e o próprio chão começou a tremer. As sombras finalmente se fecharam sobre os amigos, engolindo-os completamente. O rugido da escuridão foi a última coisa que ouviram, seguido por um silêncio mortal. A mansão sombria permaneceu imóvel, as portas trancadas e as janelas quebradas, testemunhando o horror que ocorreu lá dentro. Os 4 amigos desapareceram sem deixar rastro, suas vidas absorvidas pela escuridão insaciável. E assim, a lenda da mansão sombria cresceu, uma história sombria que ecoava através de gerações. A escuridão havia vencido, consumindo as almas dos jovens aventureiros e transformando a mansão em um monumento silencioso do horror que residia lá dentro. Enquanto a mansão sombria permanecia envolta em silêncio, a escuridão que consumiu os 4 amigos começou a se espalhar para além de suas paredes. Sombras sinistras começaram a se manifestar em toda a cidade de Blackwood, envolvendo casas, ruas e até mesmo os sonhos dos moradores. Aqueles que viram as sombras relatam visões aterrorizantes, rostos distorcidos e olhos vazios encarando de todos os cantos. Os sussurros ameaçadores ecoaram em suas mentes, enlouquecendo os mais corajosos, elevando outros à beira do desespero. Enquanto o terror se espalhava, Daniel retornou a Blackwood após anos de ausência. Ele havia crescido ouvindo histórias sobre a mansão sombria e o desaparecimento dos 4 amigos. Determinado a descobrir a verdade, ele começou a investigar os eventos sobrenaturais que assolavam a cidade. Daniel mergulhou em pesquisas e entrevistas com os moradores mais antigos da cidade. Ele descobriu que a mansão sombria estava conectada a uma antiga maldição. Uma maldição que havia sido evocada pelos devotos do abismo. Um culto que adorava as sombras e buscava poder através do sacrifício humano. Daniel descobriu que o líder do culto, um homem conhecido como o Portador das Sombras, havia feito um pacto sinistro com uma entidade maligna do abismo. Esse pacto permitiu que as sombras se espalhassem, consumindo tudo que tocavam. A entidade exigia sacrifícios constantes para manter seu domínio sobre a cidade. Determinado a quebrar o ciclo de horror, Daniel procurou maneiras de enfrentar o Portador das Sombras e a entidade que ele havia invocado. Ele se conectou com outros que também estavam lutando contra as sombras e juntos começaram a traçar um plano arriscado. Daniel e seus aliados começaram a se preparar para um confronto com o Portador das Sombras. Eles estudaram antigas escrituras e magias proibidas na esperança de encontrar uma maneira de enfraquecer a entidade do abismo. Enquanto treinavam, eles enfrentaram visões perturbadoras e testes de coragem. Sombras se moviam ao redor deles, sussurrando tentações e medos profundos. Mas Daniel e seus aliados permaneceram firmes, sabendo que a batalha estava se aproximando.
Daniel e seus aliados finalmente se infiltraram na mansão sombria, enfrentando armadilhas e criaturas sombrias no caminho. Eles chegaram à sala onde o espelho antigo estava, um portal para o abismo onde o portador das sombras estava mais forte. Lá, enfrentaram o portador das sombras. Magias foram lançadas, armas foram empunhadas e as sombras se contorceram e rugiram em fúria. A batalha se estendeu além do plano físico, mergulhando nas profundezas do abismo. A batalha culminou em um momento de sacrifício. Um dos aliados de Daniel, uma amiga de longa data, chamada Sofia, percebeu que a única maneira de selar a entidade do abismo seria se tornando uma parte dela. Com lágrima nos olhos, ela se ofereceu como hospedeira, prendendo a entidade. A entidade foi enfraquecida, as sombras recuaram e a cidade começou a se libertar de seu domínio. A paz começou a retornar, mas o preço foi alto. Sofia, condenada a vagar nos confins do abismo para sempre. A cidade de Blackwood começou a se recuperar dos horrores que havia enfrentado, mas a memória da mansão sombria e das sombras permaneceram. Daniel sabia que o mal ainda estava lá fora e que a batalha contra as trevas jamais estaria completamente vencida. Ele continuou sua jornada, decidido a honrar o sacrifício de Sofia e a proteger a cidade contra ameaças futuras. E assim, enquanto o sol se punha sobre as colinas de Blackwood, a história sombria continuou a ecoar, lembrando a todos que as sombras podem se esconder nos lugares mais profundos e imprevisíveis. Apesar da vitória aparente sobre o portador das sombras e a entidade do abismo, a cidade de Blackwood não estava completamente livre do mal. Mesmo com a ausência da entidade, as sombras continuavam a se manifestar, como se tivessem uma vontade própria. As pessoas ainda relatavam visões perturbadoras e ouviam sussurros sombrios durante a noite. A paz que havia começado a retornar à cidade foi novamente perturbada pela presença persistente das sombras. Daniel, agora mais experiente e determinado do que nunca, sentiu que a escuridão estava se espalhando novamente. Ele sabia que algo estava errado e que a batalha contra o mal ainda não havia terminado. Reuniu-se mais uma vez a seus aliados sobreviventes e a novos recrutas. Daniel se preparou para enfrentar as sombras mais uma vez. Determinados a encontrar uma maneira de selar o abismo, Daniel e seu grupo agora embarcaram uma jornada perigosa. Eles se aventuraram nas profundezas da floresta próxima à cidade, onde a conexão entre o mundo dos vivos e o abismo era mais frágil. Lá, eles encontraram um antigo templo. A casa dos devotos do abismo costumava ser ali, onde realizavam os rituais sombrios. Dentro do templo, eles encontraram inscrições e artefatos que continham o conhecimento necessário para selar o abismo de uma vez por todas. Usando o conhecimento do templo, Daniel e seu grupo começaram a realizar um ritual complexo para selar o abismo. O ritual envolvia palavras de poder, artefatos sagrados e a canalização de energia para criar uma barreira impenetrável entre o mundo dos vivos e o abismo. Enquanto o ritual avançava, as sombras começaram a se agitar e a se contorcer novamente, como se estivessem lutando contra a selagem. A batalha entre a luz e a escuridão estava atingindo seu clímax,
e o destino da cidade Blackwood estava em jogo. À medida que o ritual alcançava seu clímax, uma figura sombria surgiu das sombras. Era a própria entidade do abismo, enfraquecida após sua derrota anterior, mas ainda desesperada para manter sua influência sobre a cidade. Daniel percebeu que para selar o abismo e acabar com a ameaça das sombras de uma vez por todas, ele teria também que se sacrificar. Com determinação, Daniel se atirou para dentro do abismo. A entidade lutou com todas suas forças, mas a determinação de Daniel era inabalável. Ele se lançou contra a entidade, seu corpo se fundindo com a escuridão. O abismo tremeu e se contraiu, e então, com um estrondo ensurdecedor, se fechou. Portanto, esse sacrifício não foi suficiente para o garoto, e a morte amarga e solitária de Daniel foi em vão. A escuridão continua avançando e assolando a infelicidade de Blackwood.